Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. Agora já não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus libertou você da lei do pecado e da morte. Aquilo que a lei era incapaz de realizar, porque era enfraquecida pela carne, Deus o realizou, enviando seu próprio Filho na semelhança da carne pecadora, como oferta pelo pecado. E assim ele condenou o pecado na própria carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não caminhamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que vivem segundo a carne se ocupam das coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se ocupam das coisas do Espírito. A sabedoria da carne. A sabedoria da carne conduz à morte, mas a sabedoria do Espírito conduz à vida e à paz. A sabedoria da carne é inimiga de Deus. Não se submete à lei de Deus, nem mesmo pode fazê-lo. Por isso, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Mas vocês não vivem segundo a carne, e sim segundo o Espírito, se é verdade que o Espírito de Deus habita em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Se Cristo habita em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito de aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, então aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos dará vida também aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, não somos devedores à carne para vivermos segundo ela. Pois se viverem segundo a carne, vocês morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer as obras do corpo, vocês viverão. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês não receberam o espírito de escravidão que os leve novamente ao medo, mas receberam o espírito de adoção filial, no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se realmente sofremos com Ele, para também, com Ele, sermos glorificados. Eu considero que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória futura que se há de revelar em nós. A criação inteira aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi submetida à vaidade, não porque eu quis, mas por vontade daquele que a submeteu, e o fez na esperança de que a própria criação será libertada da escravidão da corrupção, para participar da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme e sofre como em dores de parto até agora. E não somente ela, mas também nós, que possuímos as primícias do Espírito, gememos interiormente, aguardando a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois na esperança fomos salvos. A esperança que se vê não é esperança. Pois como pode alguém esperar aquilo que já vê? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos com paciência. Do mesmo modo, o Espírito vem em auxílio de nossa fraqueza, pois não sabemos rezar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, porque ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Pois aqueles que Deus conheceu de antemão, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos então diante de tudo isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, todas as coisas? Quem acusará os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, e mais ainda, que ressuscitou,
está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará da caridade de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por tua causa somos entregues à morte o dia inteiro. Fomos considerados como ovelhas destinadas ao abate. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar da caridade de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Santo Agostinho, meditação patrística sobre Romanos 8. Romanos capítulo 8 é para Santo Agostinho como o cume luminoso da esperança cristã. Aqui, o apóstolo Paulo proclama que quem vive em Cristo já não está submetido ao jugo da carne, mas é conduzido pelo Espírito, que clama dentro de nós como um sopro de liberdade, de filiação e de promessa eterna. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agostinho contempla esta frase como uma libertação radical. Ele ensina que não se trata de uma libertação dada pelo nosso esforço, mas pelo dom da graça. A lei mostrava o pecado, mas não podia curá-lo. Somente Cristo cura. E Agostinho insiste: não somos libertos porque não pecamos. Somos libertos porque fomos perdoados e transformados. Por isso, para ele, viver em Cristo significa estar unido àquele que venceu o pecado em nosso lugar. A condenação desaparece porque já caiu sobre o Cordeiro. 12. A carne e o espírito. Quando Paulo fala da carne e do espírito, Agostinho adverte: carne não é o corpo, mas a alma inclinada ao egoísmo. Assim, viver segundo a carne é viver voltado para si mesmo. Viver segundo o espírito é deixar que Deus nos mova interiormente. Agostinho explica: não é que o homem não possa escolher o bem, é que sem a graça ele não consegue escolhê-lo de modo estável e frutuoso. A liberdade verdadeira nasce quando o Espírito Santo habita em nós e nos dá um novo amor, mais forte do que os antigos desejos. Hack 3. Recebestes o Espírito de adoção. Para Agostinho, estas palavras revelam o coração do cristianismo. Deus não é apenas Senhor, é Pai. E o Espírito Santo é a prova viva dessa filiação. Agostinho diz que o Espírito não apenas nos ensina que somos filhos, ele faz de nós filhos. E é ele quem eleva a alma para rezar aquele clamor simples e profundo: Abba, Pai. Aqui o Santo Doutor contempla a intimidade da Trindade derramada no coração do batizado. É o Espírito quem ora em nós. É ele quem dá confiança. É ele quem derrama amor quando nossas próprias forças se esgotam. A4. Os sofrimentos do tempo presente. Agostinho fala com ternura sobre este versículo. Para ele, os sofrimentos do mundo são reais e dolorosos, mas têm uma medida. Não podem ser comparados com a glória futura. Ele não minimiza o sofrimento, ele o reinterpreta à luz da eternidade. E explica: a paciência cristã não é suportar por suportar, é esperar por amar. O Espírito Santo fortalece a alma para atravessar as provações e para descobrir na própria dor um caminho de purificação que prepara a visão de Deus. Babro 5. A criação geme. Agostinho vê nesses versículos um mistério de esperança universal. Toda a criação, diz ele, está como que esticada, aguardando o dia em que os filhos de Deus serão revelados plenamente. Ele imagina a natureza como uma mãe que sente dores de parto. Não são gemidos de desespero, mas de expectativa. Para Agostinho, esses gemidos são também os nossos. O anseio por uma santidade ainda incompleta. O desejo por uma pátria que ainda não vemos. 6. O Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Aqui Agostinho se detém longamente. Ele diz que o Espírito ora em nós não porque Deus precise ser convencido, mas porque nós precisamos ser lapidados para desejar o que Deus deseja. O Espírito Santo geme em nós porque frequentemente não sabemos pedir o que realmente precisamos. E esses gemidos não são sons, mas movimentos interiores, aspirações, impulsos, luzes, inspirações, arrependimentos. Agostinho afirma: quando o coração arde por Deus e não encontra palavras, esses são os gemidos do Espírito. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Para Agostinho, este versículo resume toda a providência divina. Ele repete muitas vezes:
Mesmo aquilo que Deus não quer, Ele permite, e o que Ele permite, Ele ordena para o bem. Esse bem nem sempre é visível agora. Às vezes se revela apenas na eternidade. Mas é certo, diz ele, que Deus transforma até nossos erros e quedas em caminhos de conversão e humildade. Tara 8, a predestinação, segundo Agostinho, 8:29. Quando Paulo fala dos que Deus predestinou, Agostinho entende a predestinação como o abraço antecipado da graça. Deus prevê, chama, atrai, levanta, perdoa e conduz, sabendo de antemão o que fará por nós. Mas Agostinho insiste, a predestinação não é destino cego, é amor providente. E o ser humano não é passivo nesse processo. A graça move, mas a alma responde. O espírito inspira, mas o coração consente. 9. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Este é, para Agostinho, o hino da vitória cristã. Ele contempla Cristo como aquele que não apenas morreu por nós, mas ora por nós, vive por nós, sustenta-nos e combate conosco. E então ele proclama, com palavras que ecoam seu próprio coração convertido: nada pode separar-nos do amor de Cristo, nem perseguições, nem tentações, nem quedas, nem a própria morte. Este amor é mais forte do que nós mesmos, mais forte que o mundo, mais forte que qualquer poder adverso. E Agostinho conclui, este amor é o próprio Espírito Santo derramado em nossos corações. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.